Olá, seja você bem-vindo a mais uma edição do programa Henrique Morgantini Entrevista. E hoje a promessa de uma conversa mais relaxada, mais descontraída, até mais engraçada, mas acredito que igualmente proveitosa, principalmente para você que está aí sentado, meio sem saber o que fazer, meio perdido, meio desanimado, porque essa respirada dele aqui já, eu não vou cortar não, essa respirada aqui já mostra que ele é irreverente, que ele faz piada, que ele é meio doido, mas essa é a tônica, para você respirar melhor com o Sinésio Carlos de Magalhães dos Santos. Você certamente não sabe quem é, mas se eu falar quem é o Sinésio com S, o homem que explica sobre a diferença que faz a diferença, aí você vai saber mais ou menos de quem eu estou falando e vou saber muito mais junto com você ao conversar com ele. Sinésio, prazer tê-lo aqui. Prazer a todos vocês do canal Anápolis. Gostei da apresentação, viu? Você já realmente está preparado psicologicamente para fazer grandes aberturas, né? É mesmo? Gostei da parte meio doida, não sei de que parte você se refere. Foi a parte que você começou a respirar aí você deu uma maluquice. Tá assim, certo. Entendeu? Sem emoção de estar perto de você Que aqui coisa boa. E perto dos espectadores do canal Anápolis. Que coisa boa. Sinésio, me explica uma coisa. Você começou como técnico odontológico, de manutenção em máquina odontológica, não é isso? Isso. E da onde surgiu essa migração nada comum de sair dessa área e ir para palestras motivacionais e começar a trabalhar nessa atuação de recursos humanos, né? Na verdade, é um caminho um pouco longo, né? Eu comecei há mais ou menos 12 anos atrás consertando equipamentos odontológicos. Eu trabalhava na Faculdade de Odontologia de Anápolis, dando manutenção nesses equipamentos. Um belo dia acharam por bem que não era tão bom eu que continuasse lá. Então eu recebi um cartão vermelho, né? Fui demitido da faculdade e não sabia mais o que fazer. Não sabia que caminho seguir, né? Um belo dia, um grande amigo e o sócio da Dr. Shop, aqui em Anápolis, me encontrou na rua e falou: cara, foi Deus que pôs teu nome na minha cabeça. Você vai vender para mim. Eu pensei, eu vender? Tudo que eu tentei fazer hoje a nível de vendas não deu certo. Ele falou, não, mas você vai vender para mim. E comecei a vender equipamentos odontológicos aqui em Anápolis, batendo de porta em porta, carregando a maletinha na rua. Eu lembro que eu saía do Jardim Progresso, ia a pé até o centro, e cada consultório que eu passava, eu batia na porta e tentava vender alguma coisa. E fui tendo sucesso nesse caminho, até que um belo dia comecei a me destacar muito a nível de vendas, tive projeção nacional, nós representamos uma empresa de equipamento odontológico, a Agnatos, e comecei a ter projeção nacional, comecei a ser reconhecido pela fábrica como um excelente vendedor. E me convidaram para participar de um congresso em São Paulo, um congresso internacional, o CIOSP, o maior congresso da América Latina. E chegando nesse congresso, participei, tive um bom resultado em vendas, não fui o melhor não, mas tive um bom resultado em vendas. E assim por diante, comecei a me destacar na área de vendas, né? Um belo dia, eu acredito o seguinte, Morgantini, ninguém melhor do que você mesmo para te ensinar. E quando você se ensina, você adquire um diferencial, que é o diferencial de poder dividir com os outros aquilo que você sabe. Quando você aprende contigo, aí você não passa só a fazer, você passa a dividir. E quando você divide, você passa a existir através de outras pessoas. Você passa a estar presente mesmo na tua ausência, né? E um belo dia eu preparei uma apresentação baseado naquilo que eu sabia fazer, que era vendas, né? Para 10 pessoas. Para 10 pessoas da minha equipe de vendas. Aí eu já era gerente de vendas. E no meio dessas pessoas tinha um gerente de marketing nacional da Agnatos. O gerente da multinacional estava no meio. Eu lembro que quando eu terminei essa apresentação, todo mundo muito emocionado, eu chorando, todas as pessoas chorando, e aquele gerente de marketing mal conseguia falar. Ele com 30 e tantos anos de carreira, já trabalhando na General Electric e tudo mais, de grandes empresas, falou que nunca tinha visto na vida dele algo tão verdadeiro e tão emocionante quanto aquilo que ele tinha presenciado. Ele fez um ofício para o dono da multinacional, essa empresa que exporta para 130 países, me desafiaram para poder dessa vez comandar aquela equipe de vendas do CIOSP, aquela equipe que eu tinha feito parte como vendedor.
E foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida. A gente via pessoas arrepiadas, chorando todo dia, convertendo problemas em soluções. E só te cortando, porque assim, é uma coisa que você nunca tinha feito. Um dia você fazer uma palestra improvisada ou não, mas para 10 pessoas, e de repente você conquistou um sujeito que era praticamente inconquistável para uma pessoa como você, que era um vendedor. Quer dizer, de repente ele descobriu que você tinha Você até se descobriu como um talento para motivar. Como é que você lida com isso? Hoje não, você está acostumado, mas como é que você trabalhou com isso naquele momento? Peraí, eu descobri que eu tenho um negócio aqui que ninguém tem, ou que poucos têm, e eu não sabia que eu tinha até meia hora atrás. Sim, eu falo que a gente não sabe o quanto sabe. Né? Isso. A gente nunca tem noção da noção que a gente tem. Né? Então, até então eu não tinha me descoberto, porque quando ele me fez esse desafio, eu achei que eu não era capaz de fazer aquilo. Né? E ele me falou, Sinésio, se acontecer o que aconteceu em Goiânia, em São Paulo, nós vamos ter o melhor congresso das nossas vidas. E todas as pessoas que tiveram lá, eu tenho isso gravado em fita e tudo mais, tenho certeza disso, nunca vão esquecer o que aconteceu. Isso foi em que ano? Foi em 2003, no ano de 2003. Então, a partir disso, o que aconteceu? Em função do sucesso do evento, do CIOSP, né? E nós tínhamos ali vendedores, um de cada região, a Gnatos me contratou para que eu pudesse viajar o país todo, para poder fazer em todas as revendas, cerca de 50 revendas no país. Né? Até então, sim, eu era não um palestrante, mas um treinador de equipe de vendas, que estava viajando o país todo para poder motivar pessoas, fazer com que as pessoas enxergassem coisas que muitas vezes estão diante dos nossos olhos e a gente não consegue perceber. E depois dessa viagem toda, voltei para a minha base, a Dr. Shop aqui, e nos visita uma pessoa do Círculo do Empreendedor, a Margarete Farnese, e ela sempre trazia palestrantes pelo Círculo do Empreendedor de fora para cá. Sempre trazia palestrantes de São Paulo, de grandes centros, né? E um amigo meu, Eugênio Artuso, falou, tem alguém que trabalha com a gente aqui que também faz esse tipo de trabalho. Ela procurou conhecer, eu expliquei para ela por alto o que seria o trabalho. E um belo dia ela me liga e falou, Sinésio, eu tenho um evento aqui na Escola de Paz, em Goiânia, quanto é que você cobra para poder encerrar esse evento para a gente? Eu falei, você não conhece o trabalho, eu não vou cobrar nada. E eu lembro que quando eu cheguei, geralmente são senhores na Escola de Paz, né? E quando eu cheguei, o senhor Ari, se não me engano o nome, falou assim, poxa, falaram para mim que vinha um Sinésio com S aí, para falar para a gente sobre a diferença, que faz a diferença. Eu imaginei que vinha um senhor velho, careca, barrigudo e tal, e vem você, um menino novo tal, né? Tipo assim, eu entendi um pouco de desconfiança, né? O que será que esse rapaz tem para colocar para a gente? O que ele tem para ensinar para alguém, né? Isso. Com tão pouca idade. Justamente. E eu lembro que quando eu terminei esse trabalho, todos ali muito emocionados. O seu Ari, eu lembro que me abraçava e me beijava bastante, assim, tá? São momentos que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então, se hoje eu estou aqui diante de você, tendo a honra de ser entrevistado por você, é porque o meu caminho foi direcionado por uma força maior, porque Deus me conduziu nesse caminho, e eu tenho certeza que a gratificação, o quanto você cobra que a Margarete me perguntou, não vem em forma de valores monetários. Eu recebo, sim, recebo muito bem, sou muito bem remunerado por aquilo que faço, mas muitas vezes eu não lembro do que eu faço com o dinheiro. Mas tem coisas que acontecem nesse trabalho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Você conta duas passagens do seu início, e nas duas passagens você citou o mesmo fim, que é choro, emoção. Basicamente, a sua palestra, ou as palestras que lidam com a questão motivacional, elas têm que não terminar, mas elas passam por essa mexida, digamos, no sentimento. Você termina com esse negócio de choro, do cara ficar emocionado, ele é tocado por alguma coisa, quer dizer, vem dele mesmo, mas ele não pensa, como você falou, está dentro dele, ele não sabe. Eu não sabia que tinha. Sim, o que acontece é o seguinte, eu não posso te falar por palestras motivacionais, porque quando eu desenvolvi esse trabalho, como eu disse para você, eu nem sabia o que era motivação. A primeira vez que eu vi a palestra motivacional foi no relatório do senhor de marketing, falou assim, que assistiu uma palestra motivacional muito bem elaborada pelo Sinésio. Até então eu não sabia o que era motivacional e não tinha assistido mais do que 2 palestras na minha vida. Quer dizer, eu não tive inspiração em palestras, né? Mas acredito que quando você é verdadeiro, Morgantini, não tem como você não mexer com as pessoas. Uhum. Né? A emoção contagia. Quantas vezes você vê uma pessoa sorrindo, gargalhando e você passa a rir e gargalhar também, sem saber o motivo pelo qual, né? Quantas vezes você vê uma pessoa emocionada
chorando e você passa a se comover e chorar também sem saber pelo qual o motivo. Então a emoção é uma coisa que contagia também. E quando você é verdadeiro e com a carga de vida e de experiência que eu tenho, não é algo premeditado, não. É algo que eu vou me envolvendo e nesse envolvimento eu envolvo as pessoas também. É melhor para você pegar uma plateia, pegar um grupo de pessoas, obviamente, que estão em busca de motivação. Então elas estão desmotivadas, estão descrentes de alguma coisa. Mas é importante que elas sejam descrentes na sua capacidade de motivar. Quer dizer, é melhor lidar com a adversidade. No seu site você fala isso, que é melhor trabalhar com a plateia que não acredita no palestrante. Não, no meu folder, né? No meu folder é público-alvo, né? Tá lá, público-alvo. Imagina que todas as pessoas são públicos-alvos, né? Então tá lá professores, empresários, pessoas que acreditam no palestrante e pessoas que não acreditam no palestrante. Então, imagina o seguinte, você de Anápolis, a gente tem uma noção, até bom tocar nesse assunto, você sabe o quanto é difícil a gente se destacar e a gente se projetar na cidade que a gente vive. Eu vou para fora, vou para São Paulo, vou para o Nordeste, as pessoas chegam, né, e te tratam com tanto carinho e falam, poxa, como seria bom conviver contigo todo dia e tal, né, ter essa energia. E, no entanto, na cidade que você habita, as pessoas nem sempre acreditam. É difícil você acreditar numa pessoa que está do outro lado da calçada e que você cruza com ela todo dia. Amanhã você vai encontrar com ela. As pessoas acham o seguinte, quantas vezes me perguntam fora, poxa, Sinésio, de onde você é? Você é de São Paulo? Como se só em São Paulo tivesse berçário para palestrante. Como se as pessoas lá nascessem, em vez de chorar, fizessem um discurso, né? Então, quer dizer, eu imagino que, para o foco da cidade que a gente está, em Anápolis, é fundamental que as pessoas que não acreditem passem a estar lá para poder acreditar. É a ideia do mito, isso, né? É um pouco da ideia do mito, porque o palestrante ele já sobe num lugar mais alto que você está. No caso, nós vamos assistir uma palestra, o cara nunca está no mesmo plano. Ele fala, até por uma questão de ele poder enxergar e todos poderem vê-lo, ele já está um pouco mais alto, né? Então ele já cria a ideia de que ele vai ensinar. Então cria-se, é obrigatório no que assiste, criar a ideia de que aquele é um ser, é superior, melhor. É a ideia do mito. Sim. Quer dizer, como é que você lida com o mito, sendo que hoje você faz uma palestra, todo mundo assiste, de manhã, na padaria, você vai estar lá comprando pão de bermuda e chinelo e cara de sono igual àquela pessoa. Então, quer dizer, como é que ele pode ser diferente se ele é igual? Eu acho que a ideia primordial é de que aquele cara não tem problemas. Quem tem problema sou eu, ele não tem problema, ele só tem soluções, né? E, na verdade, isso é uma ilusão, todos nós temos problemas. O que vai diferenciar um do outro é de que forma nós vamos agir diante dos problemas, né? Certo. Me fala uma coisa, palestra motivacional. Você começou a contar um pouco da sua história, vamos fazer um corte para chegar já no que você já é hoje. Hoje você já montou uma estrutura, você já tem, digamos, mecanismos que você utiliza na sua palestra, você já sabe lidar melhor com o público, você se especializou nisso. Me explica uma coisa, explica o pessoal que está assistindo a gente na TV Anápolis. Quem é aquele desmotivado, ou o que leva ele a estar desmotivado, e o principal, qual que é o caminho para trazer isso de volta à vida? Assim, o que você faz? Por exemplo, você lança a mão de um negócio muito interessante, que é o humor. Sim. Né? Isso é fundamental. Segundo o educador Paulo Freire, desculpa te interromper, ele diz que o humor é um recurso pedagógico que pega as pessoas desprevenidas e as torna mais receptivas. Então, eu já sou um cara que procuro fazer as pessoas rir e rir também ao mesmo tempo, né? Então, isso torna a plateia mais receptiva, as pessoas mais receptivas, né? Então, isso é fundamental no trabalho. Eu estou cansado de ver palestras em que as pessoas saem do corpo. Né? É como se fosse um estacionamento de um shopping. Você vai e coloca o corpo lá, estaciona na cadeira, abandona o espírito, né, e fica só a carcaça lá fingindo que você está assistindo alguma coisa. É fundamental que você tenha a plateia contigo. Eu fui assistir uma palestra sobre comportamento do consumidor, em que a pessoa falava sobre o que o consumidor precisa, de que forma que ele se comporta, né? Só que com meia hora de palestra, 80% da plateia já tinha ido embora porque estava cansada, não conseguia enxergar mais. Pensei, poxa, seria interessante que ele entendesse o que o consumidor dele precisa. O que eles querem ouvir, né? O que eles querem, de que forma que eles querem ouvir, de que forma né? que eles querem não ouvir. Às vezes é importante eu falar aquilo que eu acho que é interessante que eles escutem, né? Mas de que forma? Qual que é o caminho disso, né? Voltando à tua pergunta, para não se distanciar muito, você me fala, eu imagino o seguinte, o que desmotiva as pessoas? A cegueira.
A cegueira desmotiva as pessoas. E quando se fala cegueira, se imagina talvez um deficiente visual. Acho que todos nós somos deficientes visuais. A partir do momento que a gente quer enxergar só uma coisa, a gente não quer enxergar o que está por trás daquilo, né? A partir do momento que a gente se desanima. Só para um exemplo de motivação para você. Eu estava na academia malhando. Já tem algum tempo que eu não faço isso. Eu percebi. Ainda bem que só pega, está pegando tudo aí, né? Tá tenso. Então, eu estava na academia malhando e pensando assim, poxa, eu venho aqui todo dia, levanto 30 vezes aquele peso, mais 30 aquele peso, mais 30 aquele peso ali, e corro 1 hora em cima da esteira. E no final do mês eu vou e pago R$70 para fazer isso. E eu fiquei pensando assim, se o dono da academia chegasse para mim e falasse assim, Sinésio, você tem que vir aqui todo dia, levantar 30 vezes aquele peso, 30 vezes aquele peso, mais 30 aquele peso e correr 1 hora em cima da esteira, todo dia. E no final do mês eu vou te dar R$70. Eu vou falar assim, pô, só isso? Tá louco? Não faço nunca. Não faço nunca. Está entendendo? Então, o que motiva é o seguinte, o que aquela pessoa que faz aquilo, que sofre daquele jeito e paga, está enxergando? Ele não está enxergando o sofrimento, ele está enxergando o depois. Ele está enxergando uma menina, quando ele estiver na praia, todo sarado, fala, nossa, mas que barriga, né? Então, a questão é bem essa. O que você está enxergando? Se você estiver olhando para o problema, com certeza você vai estar desmotivado. Agora, se você estiver buscando algo além do problema, né? Algo que te dê o mesmo prazer do que eu vi que você está sarado, bonitão, gostoso, né? Talvez sim você passe por aquele problema ainda sorrindo ainda por cima. Mas não existe um olhar só, quer dizer, você falou de cegueira, então continuando essa sua analogia, não existe, Sinésio, um par de olhos únicos de cada pessoa. Existem vários olhos ou vários olhares diferentes para cada coisa. Por quê? Utilizando esse seu exemplo. Às vezes aquele sujeito que enxerga o além numa situação, ele consegue ter uma visão interessante, falar, isso aqui é um investimento que eu estou fazendo na minha saúde ou nos meus negócios e que eu vou recuperar ou vou colher no futuro. Ao mesmo tempo que ele tem uma visão para aquilo, se ele mudar um pouquinho num outro assunto, ele já cai por terra. Por exemplo, o sujeito que malha, ele tem a visão de que ele vai ficar sarado, bonito, gostoso, aquela coisa toda, e por isso ele paga, por isso ele sua, por isso ele sofre. Ao passo que, se você mudar um pouco o foco, ele pode ter uma extrema dificuldade, talvez, de enxergar uma dificuldade ou uma situação na área profissional dele, quer dizer, em que ele, na verdade, fica ali claudicante, ele fica sem saber o que fazer. Quer dizer, existe, então, digamos assim, várias visões de uma mesma pessoa. Às vezes você precisa ter uma cuidade, você precisa regular a sua visão e a sua motivação para a coisa certa. Quer dizer, no caso, seu objetivo é o quê? É ser feliz no amor, é ser feliz nos negócios, é ter uma vida profissional. Então, vamos trabalhar. É assim que você lida. Quer dizer, você consegue fazer palestras direcionadas para um público, não é público-alvo, mas para um certo segmento? Sim, a gente procura adaptar. A palestra já tem uma coluna vertebral, né? E a gente começa a adaptar ela dependendo do segmento que a gente vai falar. Geralmente é segmento de saúde. Como eu comecei na odontologia, as veredas que eu caminho é pelo segmento de saúde. Com relação a isso que você está me colocando, veja bem, a palestra começa a partir do momento em que eu assisto um comercial da Fundação Roberto Marinho. Estava em casa, né, eu até falo sobre isso na palestra, comendo um pão com mortandela e um suco de uva, daquele que deixa as línguas vermelhonas, e surge um comercial da Fundação Roberto Marinho. Um comercial que mexeu tanto comigo que quando eu termino de assistir eu falo, putz, o cara que fez esse comercial é o maior vendedor do mundo. Então, eu mandei um e-mail para a Fundação Roberto Marinho, eles me disponibilizaram esse comercial, eu uso ele na palestra, tem recursos de multimídia, e diante desse comercial, só para que você tenha uma noção do que ele fala, ele termina falando assim, porque é grande a imensa diferença entre uma coisa e a mesma coisa está na maneira que cada um de nós olha para ela. Porque a grande e a imensa diferença entre uma coisa, nem uma coisa e outra coisa não, Morgantini. É uma coisa e a mesma coisa, está na maneira que cada um de nós. Então, em todos os caminhos, na parte de física, de malhação que você está colocando aí, existem os desmotivados. Na parte profissional, existem os desmotivados também. O que eu estava comentando, e até é engraçado, fala assim, palestra motivacional é para quem está desmotivado. Não é isso? E quem está desmotivado não vai em palestra, né? Então, quer dizer, o público, para mim, não importa muito quem é que está lá. O importa é o quanto eu consiga mostrar para aquelas pessoas que existem vários caminhos a seguir, que existe um leque de caminhos a seguir. E basta elas enxergar os outros, né? Não enxergar aquele que todo mundo está enxergando, porque esse já é previsível, esse já é, digamos, todo mundo vê, né?
por que você precisa ficar olhando para ele, né? E como é que... Conta um pouco para gente sobre a palestra, por exemplo. Eu não vou pedir aqui que você discorra ou faça um pouco da sua palestra, até porque ela é longa e até porque você ganha dinheiro com isso, não vou pedir que você faça de graça. Mas conta um pouco assim, do que você usa, por exemplo, de que tipo de coisa. Nós estamos aqui, ó, aqui no estúdio tem algumas pessoas, tem o Gesiel aqui, que é uma pessoa super motivada, um dos homens mais motivados que tem aqui nessa TV é o Gesiel. Sim, viu? Pelo semblante dele dá para perceber. É uma pena que vocês não dá, estejam vendo. Não dá não. Não, eu estou percebendo. Olha lá, olha lá só. A pele dele até brilha diferente, olha lá. É ou não é, Gesiel? Aí ele ficou vermelho agora. É bom que a gente não mostre, todo mundo fica curioso para saber quem é o mito do Gesiel. Agora eu falo para você, pode mandar suas cartas, e-mail, sinal de fumaça para o Gesiel aqui, porque é um cara diferenciado. Ele tem carimbo do Inmetro, ISO 9000, para quem não sabe o que é, não apareceu a legenda, ISO 9000. O Gesiel está esperando. Tá bom. Mas me explica aqui uma coisa. Como é que é? Conta um pouco de que tipo de conversa que você tem com aquele sujeito que está desmotivado. Sim. Ou aquele que está motivado, mas quer ouvir uma a mais, ele quer descobrir alguma coisa nova nele mesmo. Né? Como é que você faz? Motivação, Morgantini, é uma porta que só se abre por dentro. Eu não posso falar, pô, vai, eu confio em você, vai lá, Morgantini, que você vai conseguir. Poxa, isso aí tem festival de pessoas que vão te falar isso e nem sempre você acredita nelas. O mais importante, em quem você acredita? Você acredita em você mesmo. Você convive contigo desde quando você nasceu. Eu espero que seja, né? Senão o louco da palestra não vai ser eu, vai ser você. Então a questão é bem essa. Então, não dá para você chegar para a pessoa e falar, poxa, vai isso e tal. O que eu coloco ali na palestra e o que eu apresento para as pessoas são situações em que elas mesmas acabam descobrindo dentro delas motivos para continuar. No Rio de Janeiro, quando eu terminei uma palestra, uma menina chegou para mim e falou assim, cara, é engraçado, parecia que ela estava enxergando, ela falou assim, cara, você me mostrou coisas que há muito tempo eu já tinha abandonado, está aqui. Parecia que ela queria me mostrar ali, está aqui, o que eu faço com isso? Eu falei, vai vender, né? Transforma, pega isso tudo e usa, já que você achou que tinha abandonado porque não servia para nada. Então, cada um tem uma resposta. E interessante também, todo mundo pensa, poxa, o Sinésio está preparado para ministrar palestra para todo mundo. De forma alguma, eu estou aprendendo a cada dia. Em Fortaleza, um rapaz chegou para mim e falou assim, Sinésio, quando você falou isso, você estava querendo dizer isso. Eu não estava querendo dizer nada daquilo que ele falou. Mas olha só, ele pegou o que eu coloquei, processou... Trouxe para a vida dele, né? Trouxe para a vida dele, processou e me devolveu muito mais rico. Olha que coisa mais linda. E depois que ele me devolveu, aí eu passo a dividir com mais pessoas. Então, tem uma história aqui em Anápolis, que aconteceu comigo, todo dia eu estou aprendendo, e o que eu aprendo eu procuro dividir com os outros. O que aconteceu comigo eu conto na história, do vendedor de pão de mel. Não sei se talvez você até conheça, o Luigi. O Luigi é um vendedor de pão de mel, que tem aqui em Anápolis, ele trabalha na papelaria tributária, é famoso por onde eu passo, é uma parte da palestra que o pessoal grava muito e fica brincando depois. Então ele tem até uma deficiência para falar, o Luigi chega e fala assim, vai um pão de mel aí. Um belo dia eu tinha feito uma palestra, não tão boa a palestra, saí, acho que Deus falou assim, vou dar uma melhorada na palestra desse cara, porque está meio caída, né? Então, eu sentei naquele churrasquinho, esquema 10 ali na São Francisco. O bom é isso, o cenário das minhas palestras são aqui em Anápolis. E lá fora o pessoal fica imaginando, aqui a gente tem a oportunidade de saber. Sentei no churrasquinho, eu com a primeira dama, dona Solange, e estávamos lá comendo o churrasquinho, e chega o Luiz na mesa do lado para vender o pão de mel. Ele chega e fala assim para um casal, vai um pão de mel aí? E o casal falou assim, não, obrigado, não quero não. Ele falou assim, você está falando não? Porque você está achando que esse pão de mel aqui é igual aos outros. Não. Esse pão de mel aqui tem um doce de leite no meio que quando você morde, ele chega e escorre na tua língua. Eu falei para a primeira dama, olha só que mala. O cara não vendeu pão de mel, vendeu doce de leite que escorre na língua. E o cara falou, então tá, me dá um pão de mel. Pegou o pão de mel e ele veio na minha direção, na direção da minha mesa. E eu falei para a primeira dama, eu falei assim, agora eu pego ele. Ele falou assim, vai um pão de mel aí? Eu falei, cara, vem cá, quanto que é o pão de mel? Ele falou assim, R$2. Eu falei, R$2? Tá caro, não tá não? Ele falou assim, e o sabor? Olha, eu tô olhando pro preço e ele olhou pro sabor. Ele olhou para algo que vale mais. Quer traduzir? É mais ou menos assim, cara, se você não me der R$2, você nunca vai saber na sua vida. É o prazer, né? O prazer não tem preço. E o prazer, justamente. Então, num belo dia, olha só como é que você consegue transcrever situações. Num belo dia eu estava vendendo um equipamento odontológico para uma cliente minha, a doutora Silvia, que tem uma livraria evangélica aqui no shopping de Anápolis, no shopping da cidade.
E ela falou, pô, Sinésio, mas esse equipamento tá caro, não tá não? Eu falei assim para ela, e o sabor? Ela falou, cara, que negócio é esse do sabor? Não tô entendendo. E eu contei a história do Luiz para ela, e ela termina a história e fala assim, poxa, Sinésio, que fantástico. Agora, quando alguém me pedir desconto na Bíblia, eu vou falar assim, e a mensagem? E a mensagem? É tudo questão, Morgan, de você olhar um pouco além. Né? As palestras que você costuma realizar, elas são basicamente voltadas para esse público que trabalha com vendas, para a área comercial, ou ela pode, por exemplo, ela tem outros segmentos? Para o sujeito que está ali chateado com a vida pessoal, ou para políticos, por exemplo, existe palestra motivacional para segmento político, por exemplo? Eu imagino que sim, né? Dependendo da situação. Não, você não atua não, nessa área. É o que eu falo, para falar a verdade para você, eu não sei até que ponto a palestra, a diferença que faz a diferença, ela consegue interagir na situação das pessoas. Uma das palestras que mais emocionantes que eu fiz até hoje foi para a Amway, não sei se você já ouviu falar, em São Paulo, para 300, entre esmeraldas e diamantes da Amway, em São Paulo, para 300. Então ali você tem dona de casa, você tem advogados, você tem médicos, né? Então, quer dizer, é uma plateia muito seleta, né? Talvez até tinha políticos ali no meio também, eu não sei, né? Não dá para conhecer todo mundo. Recebo alguns cartões com mensagens no final da palestra e tal. E eu posso te garantir que foi a palestra que a plateia mais correspondeu. A ponto de eu ver coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Assim, eu pensei, poxa, acho que qualquer ser humano no mundo deveria pagar para poder viver isso que eu estou vivendo aqui agora. E quando você vê que a pessoa ainda chega para poder te remunerar por aquilo que você fez, eu posso te falar o seguinte, Morgantini, é algo muito gratificante. Você colaborar com o crescimento das pessoas, dividir um pouco da tua história, né? Se eu bati no microfone, desculpa você viu? aí. Você percebeu? Desculpa, viu? Foi mal. Não estava preparado psicologicamente para esse momento, mas a gente continua. Então, é fundamental isso. Eu acho que é maravilhoso isso. É como se fosse um jogador de futebol. Quer dizer, você está sendo remunerado para fazer aquilo que te dá prazer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque eu percebi que você se sai muito bem, tanto quando eu fiz a abertura, eu falei, não corta não, isso aqui, que essa respirada que ele deu e tudo. Sim. Porque eu sei que você se sai muito bem. Eu percebi isso quando a gente começou a conversar, você sempre se sai muito bem das situações, até por menos ou mais embaraçosas que elas sejam. A pergunta é curiosa, quem está em casa você está maluco perguntar isso. Você é tímido? Bastante. Porque desde quando eu nasci. É uma característica dos que às vezes são muito extrovertidos. Sim. Eu, por exemplo, quando falo sou tímido, ninguém acredita. Pois é, pelo menos Tímido, se você prometer que acredita na minha timidez, eu acredito na sua. Fechado. Porque então está fechado, tá vendo? Pelo menos a gente se encontrou aí. Agora o motivo da nossa existência é esse. Mas existe isso. Sim, sou muito tímido. E você trabalha com a timidez das pessoas. O pessoa que vai trabalhar com vendas, às vezes ele precisa vencer essa timidez. Primeiro, ele precisa sobreviver. Sim. É o emprego que ele tem. E ele fala, pô, eu não consigo abrir a boca, não sou. Ele é meio como o Luigi, um pão de mel, ele meio, né? E como é que foi? Como é que você trabalha com isso? Pois é, você trabalha com essa ideia do tímido vencer, sai do armário. Eu acho que a questão é até que ponto nós somos tímidos em que situação, né? Quer dizer, eu estou te confessando que eu sou tímido, você também confessou que você vive diante das câmeras. Isso. E eu vivo diante das plateias. Isso. Né? Em que situação? Quando eu estou com o microfone na mão e com uma plateia na contramão, né? Eu não sou tímido. Se eu for tímido ali, todo mundo vai começar a ficar com raiva de mim. Assim você também, quando abre o microfone e está diante de uma tela. Né? Então, em que situação que nós somos tímidos? Eu sou tímido, por exemplo, quando eu estou numa festa, as pessoas... Eu me sinto muito... o que me preocupa muito, as pessoas me conhecerem sem eu saber quem são. Né? Tipo, tem 500 pessoas me assistindo. É lógico que eu não vou saber de todo mundo ali. De repente, eu encontro com alguém numa churrascaria e tal, penso, pô, o Sinésio é metido, né? Eu passei 2 horas com ele lá, trocando ideia, rindo e tudo mais. Chega aqui, ele me enxerga como se eu fosse Patrick Swayze naquele filme Ghost, né? Quer dizer, me olha, mas não me vê, eu falo com ele, não escuta, só falta me atravessar. Então, a questão é bem essa, né? Mas quando a gente fala de vendas, e você colocou a timidez relacionada a vendas, é fundamental entender o seguinte, Morgantini. Vendas não é tudo, mas tudo é nada sem vendas. Né? Então, quer dizer, a gente acaba, mesmo sendo tímido, nos vendendo. Quando eu estou 2 horas com o microfone aberto na frente de uma plateia, eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo as minhas ideias e tudo mais. Tá. Né? Você, quando abre a câmera, você está vendendo, sim, a tua imagem também, você está vendendo a tua inteligência, né, para os espectadores do Canal 14. Então, nós conseguimos vender mesmo sendo tímidos, desde que a gente esteja na nossa área de conforto. Eu me sinto muito confortável quando eu estou diante de uma plateia.
Você se sente confortável quando você está aí apresentando o teu programa, né? Então, eu acho que não é questão de ser timidez. Falta a pessoa que é tímida encontrar em que área que ela é confortável. E depois que estiver nessa zona de conforto, entre aspas, que é meio perigosa essa palavra, né? Que ela faça da melhor maneira possível aquilo que ela está destinada a fazer. E pode ter certeza que vai ser um sucesso, né? Assim como nós somos, com todo direito ao curso de humildade, né, que nós estamos fazendo. Já estou devendo 3 matérias, até largar. Muito bem, essa simpatia é o Sinésio. Sinésio Carlos, eu gosto de falar o nome porque ele é só Sinésio com S, mas aqui eu vou na contramão. Então, Sinésio Carlos de Magalhães dos Santos. Sinésio com S. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre motivação, sobre as palestras dele e pegar mais algumas dicas. Ele vai me prometer que no segundo bloco ele vai diminuir o índice de piadas e tiradas. É rápido. Este programa tem o apoio cultural da